Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Você que tiver um exemplar da Bíblia, abra comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do bispo, da bispa, pelas irmãs que estão aqui na minha retaguarda. Deus abençoe. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 5. Você que nos assiste, Deus te abençoe. Abra o seu coração, porque Deus vai continuar falando a sua vida, amém? Nós estamos em uma tarde de oração. Eu acredito que essa é uma tarde de resposta para a vida daqueles que estão falando a Deus em oração. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. 18, e a gente encerra a leitura. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Glória a Deus. Você pode se assentar. Olhe para cá. Você que nos assiste, você que está aqui presente, redobre a sua atenção, porque eu acredito que existem pessoas nos assistindo e pessoas que estão presentes aqui, que estão há algum tempo falando a Deus em oração. E não há coisa melhor quando a nossa oração é respondida a júbilo, a alegria. E é para essas pessoas que estão esperando um resultado de uma oração que eu vim ministrar nessa tarde. Você que nos assiste e está em oração pela vida de alguém, pela sua própria vida, eu creio que nessa tarde o Senhor trará a resposta que você precisa. Pois bem, olhe para cá. Nós estamos diante do evangelho que Lucas escreveu. Lucas, para quem não sabe, é conhecido como o médico amado. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 4, versículo 14, registrando na sua saudação e chamando-o de o médico amado. Lucas, segundo Eusébio e Jerônimo, dois historiadores dos primeiros séculos, Lucas era da cidade de Antioquia, e por isso que quando registra o livro de Atos, no capítulo de número 11, ele dá ênfase à igreja que estava crescendo em Antioquia, uma igreja que crescia forte, uma igreja que crescia na força daquele que é maravilhoso. Glória a Deus.
Lucas se formou como médico em Alexandria. E os irmãos vão perceber que Lucas não estava inserido na comitiva missionária que era formada e encabeçada pelo apóstolo Paulo. Só que lendo Atos dos Apóstolos de forma minuciosa, quando você chega no capítulo de número 16, Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a partir do versículo de número 8, Lucas vai registrar a viagem de Paulo e aqueles que com ele estavam para a Ásia Menor com a intenção de pregar o evangelho. Só que por algum motivo, quando chega em Bitínia, em Mícia, eles são impedidos pelo Espírito, e aí eles vão para Troade. Quando Lucas vai fazer menção deste cenário, ele vai usar um pronome, a terceira pessoa do plural, para direcionar a escrita ao grupo missionário. Lucas diz: eles foram e pararam em Troade. Quando Lucas usa essa expressão, alguns historiadores vão dizer que Lucas está fazendo uma narrativa com a visão de alguém que está de fora, com a visão de alguém que ainda não está inserido nessa comitiva missionária. Só que alguma coisa acontece no capítulo 16, versículo de número 8, versículo de número 9, versículo de número 10. Quando chega no versículo de número 10, o pronome é mudado. Lucas não usa mais eles. Lucas agora usa a primeira pessoa do plural, nós, inserindo-se assim nesse contexto de missão. Por algum momento, ao ouvir e ser ministrado pela palavra do Senhor através da vida do apóstolo Paulo, Lucas agora não se vê fora desta comitiva missionária. Lucas agora se vê inserido, porque ele recebeu a palavra, e quando alguém recebe a palavra, é esta palavra que tem poder para transformar a vida deste indivíduo nunca mais é a mesma. Então Lucas, agora convertido e depois de ter essas experiências missionárias, ele vai dedicar-se a fazer aquilo que nós conhecemos como relato bíblico. Lucas é autor de uma obra literária que é dividida em 2 volumes. O primeiro volume é o evangelho que nós fizemos menção, o evangelho segundo escreveu Lucas. O segundo volume é o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Pois bem, no primeiro volume, no evangelho de Lucas, no evangelho segundo Lucas, nós vamos ver no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, Lucas fazendo menção de algo que está acontecendo nos tempos em que Herodes reinava na Judéia. Isso é interessante, porque nos tempos em que Herodes reinava na Judéia, existia um homem por nome de Zacarias, casado com uma mulher chamada Isabel. O texto nos dá alguns detalhes que não podem passar despercebidos. Ambos eram justos, ambos eram irrepreensíveis diante do Senhor. O texto diz que Zacarias era da ordem de Abias. Só para ficar bem claro, e você que me assiste entender, eu preciso aqui usar pelo menos 10 minutos numa introdução para você compreender aonde nós iremos chegar. Lucas está narrando no capítulo 1, a partir do versículo de número 5, que nos tempos em que Herodes reinava na Judéia, havia um homem chamado Zacarias, um sacerdote, que era da ordem de Abias. Só uma pergunta para quem não está familiarizado com o texto: quem é Abias? Para quem não sabe, Abias era um sacerdote do tempo do rei Davi. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 24, a Bíblia vai dizer que Davi juntou todos os sacerdotes do seu tempo e dividiu em 24 classes, ou 24 turmas. Abias ficou responsável pela 8ª classe, ou a 8ª turma. Cada classe ou cada turma estava responsável por desenvolver o serviço no templo. Esse serviço dedicava-se a trocar a brasa, substituir a cinza pela brasa, a brasa do altar do holocausto, a brasa do altar do incenso. Cada classe, quando estava escalada, ela deveria se apresentar no templo para cumprir o seu serviço. Isso está atrelado às 24 classes que foram divididas por Davi. Pois bem, agora no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós estamos diante de um homem, Zacarias, que fazia parte da 8ª classe, da 8ª divisão dos sacerdotes que fora feito por Davi. Esse era justo diante do Senhor. Perceba, ele e a sua mulher eram irrepreensíveis.
E ele com prazer se apresentava no templo quando escalado para fazer aquilo que era um serviço de alguém que tem prazer de estar diante do Senhor. Ora, para quem tem intimidade com Deus, estar diante de um altar, estar diante da presença dele para o servir é prazeroso, gera alegria, gera gratidão. Mas nós precisamos entender algumas coisas que o texto irá nos falar. Zacarias, junto com a sua esposa, mesmo que escalado para se apresentar diante do altar, para ministrar ao Senhor, ele tem um problema dentro da sua casa, senhoras e senhores. E é um problema que para a cultura judaica não é algo comum e não é algo que pode ser aceito facilmente. Qual é o problema? Ele não pode ter filho, a sua mulher é estéril. E para quem não sabe, dentro da cultura judaica, a ideia de ser estéril é a ideia de alguém que está debaixo de um jugo de maldição, alguém que está debaixo de um jugo de desonra. Por quê? A honra para uma mulher ou para uma família, nesse cenário bíblico, era ter filho. Como o salmista disse, os filhos são heranças do Senhor. Então a ideia de filho no contexto judaico é a ideia de um presente dado por Deus. E quando alguém não pode ter um filho, a ideia é essa pessoa ou essa família não foi presenteada por Deus. Então imagine o comentário que não existe na comunidade judaica acerca da casa de Zacarias. Zacarias se apresenta diante do Senhor. Zacarias e a sua esposa, eles são de linhagem sacerdotal, mas há uma vergonha dentro da casa deles, há uma desonra dentro da casa deles. Mas sabe o que eu acho interessante, senhoras e senhores? Que mesmo que a sociedade, mesmo que a vizinhança estejam falando da casa de Zacarias, tem desonra na sua casa, tem vergonha na sua casa, aquilo que os outros estão falando acerca da casa de Zacarias não é o suficiente para o impedir de se apresentar diante do altar do Senhor. Eu preciso melhorar isso aqui porque alguém levantou a mão ali atrás. Nenhum motivo ou nenhuma palavra de maldição que lançam sobre a nossa casa pode ser grande o suficiente para nos impedir de nos apresentar do altar do Senhor. O prazer de estar diante do altar é maior do que qualquer palavra de maldição. O prazer de estar diante da presença do Senhor é maior do que qualquer palavra de desonra. Eu vim pregar para alguém que está nos assistindo que o prazer de estar na presença diante do altar do Senhor irá suplantar toda e qualquer palavra de maldição. Trocando por miúdos, nenhuma das palavras de maldição que estão lançando sobre a tua casa será maior do que o prazer de estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é interessante, gente? Zacarias está escalado para se apresentar diante do Senhor, diante do altar para servir. Só para você entender o que vai acontecer dentro desse cenário bíblico. Dentro do costume judaico, haviam dois cultos que eram realizados durante o dia. Um culto era realizado pela manhã e o outro culto realizado à tarde. Isso era visto como culto diário. Aonde esse culto foi estabelecido? No deserto. Para quem conhece um pouquinho do Êxodo, no capítulo de número 29, no versículo 38, 39, 40 e 41, Deus disse para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que vocês vão pegar todos os dias 2 cordeiros de um ano para oferecer pela manhã e para oferecer à tarde. Isso será uma oferta de holocausto. O que é uma oferta em holocausto? É uma oferta que quando o animal é sacrificado, ele precisa ser queimado. Essa fumaça sobe diante do altar, apresenta-se diante de Deus, e isso é visto como uma oferta de expiação, uma oferta para retirar o pecado do povo. Mas olha que coisa interessante, missionários. O Senhor disse a Moisés: ofereça pela manhã e ofereça à tarde. Quando você chega no capítulo de número 30 do mesmo livro do Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus continua dizendo para Moisés: escreva também para que os filhos de Arão, depois que seja oferecido o holocausto no altar de bronze que está no pátio do templo, ele se apresentará no lugar santo, e diante do altar do incenso ele vai oferecer o incenso ao Senhor. E enquanto o oficiante estiver oferecendo o incenso, ele precisa estar orando por aqueles que estão do lado de fora. É exatamente isso que vai acontecer no capítulo de número 1, no versículo 5 em diante, no texto que nós lemos. Zacarias caiu por sorte a sua turma se apresentar diante do altar do Senhor para oferecer o incenso. E olha que coisa interessante,
Zacarias tem que se apresentar diante do altar do Senhor, mesmo sabendo que algumas pessoas estão dizendo acerca da sua casa: na casa dele tem desonra, na casa dele tem esterilidade, a mulher dele não pode gerar. O que é que a casa de Zacarias precisa? Milagre. O que é que a casa de Zacarias precisa? Resposta. O que é que a casa de Zacarias precisa? Provisão. Mas mesmo a sua casa tendo todas essas necessidades, as necessidades não foram suficientes para impedir Zacarias de se apresentar diante do altar. Só para que você entenda, o primeiro culto começa bem pela manhã no templo. O segundo culto na parte da tarde. Pela manhã, pega o cordeiro de um ano, leva no altar que está do lado de fora, sacrifica, queima em holocausto. A brasa desse cordeiro queimado tira dali, e aí o sacerdote precisa entrar no lugar santo, pegar essa brasa, colocar no altar do incenso. Só que esse serviço do incenso é feito por 3 sacerdotes. Redobre a sua atenção. Esse serviço no templo é feito por 3 sacerdotes, aqueles que estão escalados. O primeiro entra para tirar a cinza. O segundo pega a brasa do altar onde acabou de ser queimado um cordeiro, leva para o lugar santo, coloca sobre o altar de ouro. E o terceiro é aquele que vai entrar no templo, no lugar santo, com o incenso, irá borrifar sobre a brasa. E você sabe, quando algo que é líquido tem contato com brasa, faz aquele barulhinho, sai uma fumaça. Essa fumaça, ela é o incenso que vai chegar diante de Deus como uma oferta agradável. Enquanto o oficiante está fazendo isso, no momento que ele oferece esse incenso, dali de dentro, gente, a gente vai chegar lá, ele precisa interceder por aqueles que estão do lado de fora, porque quem está do lado de dentro oferecendo o incenso, ele precisa interceder por aqueles que estão do lado de fora. É essa a responsabilidade de Zacarias, é isso que caiu sobre Zacarias. Está o cenário montado, gente. Nós chegamos aqui no texto que vai dizer que Zacarias vai se apresentar diante do altar do Senhor. Para quê? Oferecer o incenso. Só que esse dia será um dia diferente. Esse dia será um dia atípico. Esse dia será um dia diferente de todos os outros. Vamos lá seguir o passo a passo daquilo que eu falei aqui na introdução. O primeiro sacrifício, do lado de fora, o cordeiro é imolado, sobe a fumaça, ele é queimado, tira a cinza do altar de dentro, pega a brasa do altar de fora, conduz a brasa para o altar que está do lado de dentro. E aí agora o sacerdote oficiante, ele vai entrar para oferecer o incenso. Olha o que o texto diz: que enquanto o oficiante está do lado de dentro oferecendo o incenso e intercedendo pelo povo, aqueles que estão do lado de fora, eles podem fazer as suas orações pessoais. Está escrito, capítulo 1, versículo de número 10, que enquanto Zacarias estava do lado de dentro, aqueles que estavam no pátio do templo, eles estavam orando por si. E olha que coisa interessante, depois que o cordeiro foi oferecido para cobrir o pecado deles, Zacarias ainda precisa se apresentar diante do altar e orar pelos outros. E é aqui que a coisa fica interessante, gente. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia, porque enquanto ele está no altar orando pelos outros, a Bíblia diz que um anjo se apresenta a ele e diz: Zacarias, meu corpo arrepiou aqui, não temas, a tua oração foi ouvida. Eu preciso fazer uma pergunta para você que está me assistindo e para você que está presente aqui. Que oração que Zacarias está fazendo aqui? Zacarias está intercedendo pelos outros. Zacarias não está apresentando diante do Senhor as necessidades da sua casa. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que quando eu me apresento diante do altar do Senhor para interceder por aqueles que precisam de oração, as minhas necessidades, elas são apresentadas diante do Senhor. Zacarias está orando, o anjo se apresenta e diz: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, vai ter um filho. Os céus já deu tudo, vai ter um filho. O nome dele vai ser João. Será grande diante do Senhor, trará alegria, muitos se alegrarão nele. Pera lá, gente, sem o filho na casa de Zacarias, a vergonha, a desonra, a tristeza. Só que o céu se manifesta para Zacarias para dizer: a tristeza, a desonra,
a vergonha que estavam na sua casa estão com hora e dia marcada para chegar ao fim, porque enquanto tu está aqui orando, o milagre já começou a ser gerado dentro da sua casa. Zacarias está orando, e aqui eu preciso falar para alguém que entende o poder da oração. Nós estamos numa tarde de oração, e você sabe, a oração tem o poder de ligar as nossas necessidades às possibilidades de Deus. A oração tem poder de ligar as nossas impossibilidades aos milagres de Deus. É por isso que nós vamos achar na Bíblia homens e mulheres orando, entendendo o poder da oração e falando a Deus em oração. Gênesis capítulo de número 20, versículo 17, Abraão orou ao Senhor. Gênesis 26, versículo 24, versículo 63, Isaac orou ao Senhor. Deuteronômio capítulo 9, versículo 26, Moisés foi para o joelho e orou ao Senhor. Juízes capítulo 13, versículo de número 8, Manoá querendo ver aquele que é maravilhoso, a Bíblia diz, Manoá orou ao Senhor. A Bíblia diz, primeiro livro de Samuel capítulo 1, versículo de número 10, Ana com um problema dentro de casa, foi diante do altar, orou ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 8, versículo de número 6, Samuel orou ao Senhor. Neemias capítulo 1, versículo de número 4, depois da notícia ruim, Neemias até chorou, se prostrou, mas foi para o joelho e orou ao Senhor. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz, livro de Jó capítulo 42, versículo de número 10, a crise está grande, mas Jó está falando a Deus em oração. Daniel capítulo 6, versículo de número 10, tem um decreto. Daniel não pode orar. Daniel vai para o seu quarto e diz, eu vou orar, ainda vou orar de janela aberta, porque decreto humano não pode parar o poder da oração. Isaías capítulo 15, versículo 37, Ezequias orou ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo de número 1, Jonas no fundo, no ventre do grande peixe, orou ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo de número 6, Jesus ensina a orar. Mateus capítulo 14, versículo 23, Jesus sobe ao monte para orar. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus está no Getsemane, convida os seus discípulos para orar. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, Pedro está preso, mas a igreja está aqui. Parece que como uma tarde semelhante a essa, em fervente oração, e enquanto a igreja ora, o anjo visita Pedro na prisão. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, Paulo instrui, orai sem cessar. Tiago capítulo de número 5, versículo de número 13, Tiago diz, tem alguém aflito, ore ao Senhor, porque a oração é o veículo das nossas necessidades para chegar até Deus, e a provisão de Deus para vir ao encontro das nossas necessidades. Por isso eu preciso dizer para você, não pare de orar. A vergonha está na sua casa, a desonra está na sua casa, mas continue orando, porque quem ora recebe vitória ou glória. Zacarias está orando, o anjo se apresenta para ele e diz, não temas, a tua oração foi ouvida. Que oração que Zacarias está fazendo, gente? Alguém vai dizer que Zacarias aqui está pedindo filho, só que Zacarias não está pedindo filho, e a Bíblia nos mostra isso. Você lembra que eu li até o versículo de número 18 do capítulo 1? Ele nem acreditava mais que poderia gerar. Ele diz no versículo 18, como será isso? Porque o teu servo está avançado em idade, e a minha mulher também. Ele não acreditava. Olha que coisa linda. Aquilo que traria alegria para a casa de Zacarias, ele mesmo não acreditava que poderia acontecer. Mas mesmo que as esperanças de Zacarias tivessem se esvaindo diante dos seus olhos, o anjo se apresenta a ele por conta da oração. A oração é uma ferramenta poderosa, e quem ora atrai a presença de Deus. Quem ora traz para sobre a sua vida a provisão para as suas necessidades, mesmo que as mesmas não sejam apresentadas diante de Deus. Zacarias está dizendo no versículo 18, eu não tenho mais esperança, a minha idade não me permite mais. E parece que eu vejo o anjo dizendo para ele, e quem disse que os céus dependem das suas condições para fazer aquilo que vai vir trazer alegria para a sua casa? Os céus não estão limitados aos nossos recursos, os céus não estão limitados à nossa idade, os céus não estão limitados por conta das nossas faculdades mentais. Eu vim pregar para alguém nessa tarde que pode estar impossível para você,
Mas Lucas capítulo 1 versículo 37, para Deus nada é impossível. O moço levantou a mão de novo, eu vou repetir: para Deus nada é impossível. Você de casa, você do Brasil, você do mundo afora, receba isso: para Deus nada é impossível. Não cesse de orar, não cesse de orar, porque Deus está com seus ouvidos abertos e com as suas mãos estendidas para atender aqueles que se apresentam a Ele com oração. Ei, Zacarias, olhe para cá. A tua oração foi ouvida. Aquilo que era uma necessidade dentro da tua casa vai ser suprida. Tua mulher vai ter um filho, porás o nome de João. Vai ser grande diante do Senhor, vai ter alegria e muitos se alegrarão nele. Zacarias acaba de receber uma profecia de que a sua mulher iria gerar. Você que me assiste, você que está presente, sabe que o processo de gestação dura um período de 9 meses, sim ou não? Sim ou não? 9 meses. Imagine Zacarias saindo do altar. Só que agora tem um problema. Zacarias ficou mudo, porque depois que ele duvida, no versículo de número 18, o anjo diz para ele: até o nascimento você não vai falar nada. Ele sai dali, e depois desse processo, algo começa a ser gerado dentro da casa dele. Olhe para cá. Depois dele se apresentar no altar, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Depois que ele se apresenta no altar do Senhor, algo começa a ser gerado dentro da casa dele. Eu vim profetizar para alguém nessa tarde que enquanto você está aí ligadinho na sua casa, ou aqui presente se apresentando diante do altar do Senhor, algo já começou a ser gerado dentro da sua casa. A desonra está com hora e tempo marcado para bater em retirada. A tristeza está com hora e data marcada para bater em retirada da sua casa. Ele sai dali 9 meses, gente, para que essa profecia seja vista. Olhe para cá, você é inteligente, você que me assiste, você que está aqui. A criança começou a ser gerada, começou a se desenvolver. O que é essa criança que está no ventre de Isabel? Resultado de oração. Isso que está no ventre da Isabel pode ser visto? Não pode. Pode ser tocado? Também não pode, porque está do lado de dentro, está guardado. Perceba que o resultado da oração só vai ser perceptível, só vai aparecer quando chegar o tempo. E eu estou falando para alguém aqui que está muito apressado. Calma, se aparecer antes do tempo vai ser morto. Se aparecer antes do tempo vai dar errado. Tem hora e dia marcado para crescer e para aparecer. Mas o que acontece, gente? Olhe para cá. Não pode ser visto, não pode ser tocado. Mas você sabe, quando um feto ele começa no processo de gestação, ele não fica parado, ele vai crescendo. O que você quer dizer com isso, pregador? Por mais que não esteja sendo visto e não possa ser tocado, o milagre já está crescendo há muito tempo. Só porque as missionárias aqui na minha retaguarda levantaram as mãos. Lucas capítulo 1 versículo 41, a Bíblia diz que depois que Maria recebe a visitação do mesmo anjo, ela vai visitar Isabel. E quando ela se aproxima de Isabel nos montes da Judéia, a Bíblia diz que quando ela saúda a Isabel, o menino que está no ventre de Isabel salta. Olhe para cá, a oração ou o resultado da oração ainda nem pode ser visto e nem ser tocado, mas está crescendo e está saltando. O que esse salto quer dizer? Movimento. Por mais que ninguém esteja vendo aquilo que é resultado de oração, fique tranquilo, tem algo crescendo e se movimentando na sua vida. Olhe para cá, depois que o menino salta, a Bíblia diz no mesmo versículo que o Espírito do Senhor veio sobre Isabel. Ei, aqui a sua oração pode não estar sendo vista, pode não ser tocada, mas está crescendo, está se movimentando, está atraindo a presença do Espírito Santo de Deus. Ainda não serviu para dar glória. Você que me assiste, quem está no ventre de Maria quando ela vai visitar Isabel é o próprio Jesus. Jesus ainda não se manifestou, os outros ainda está oculto, mas ele se apresenta diante daquilo que é resultado de oração. Então fique tranquilo, a oração não pode ser vista, não pode ser tocada, mas está crescendo, está se movimentando, está atraindo o Espírito Santo e está no mesmo ambiente que Jesus está, mesmo antes dele se manifestar aos outros. Aleluia. Fique tranquilo,
As pessoas que estão ao seu redor não precisam tocar e não precisam ver aquilo que é resultado determinado pelos céus. Talvez para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, alguém esteja dizendo: não vai dar certo, a desonra está lá, a tristeza está lá. Mas os céus, é como diz a palavra do Senhor, os homens fazem planos, as pessoas planejam, mas a última palavra, ela ainda vem dos altos céus. Por isso fique tranquilo, porque se você se esforça em oração, se você está se apresentando diante do altar do Senhor, algo já está crescendo, algo já está se movimentando, algo já está atraindo a presença do Espírito Santo, e já está no mesmo ambiente que Jesus está, mesmo antes dele se apresentar para os outros. A Bíblia fala que o menino, ele cresce, nasce, e eu já vou terminar. Quando ele nasce, Zacarias ainda não está falando. As parteiras se apresentam para Zacarias com um pedaço de papiro, um pedaço de papel, para que ele escrevesse o nome do menino. E é exatamente nesse momento que a voz de Zacarias volta. O nome do menino, Zacarias, qual que você vai colocar? Escreve para a gente. Nesse momento a boca dele se solta, a língua se solta, e ele volta a falar: esse eu não vou escrever, esse eu vou falar. Qual é o nome do menino, Zacarias? Nasceu, é um menino formoso. Qual é o nome do menino? O nome do menino é João. Para quem não sabe, olhe para cá. Para quem não sabe, João é de origem hebraica, Yehocanã. E o que isso quer dizer? Deus honrou. Aleluia. Eu preciso que você entenda isso. Numa casa que tinha desonra, que tinha tristeza, os céus já tinham determinado que no lugar da vergonha, oh glória a Deus, no lugar da vergonha, a honra já estava a caminho. Parece que eu vejo Deus nos céus, e aqui eu conjecturo, dizendo: Zacarias, Isabel, fica tranquilo, tem muita gente caçoando, debochando, escarnecendo da sua casa, porque a sua casa não está gerando. Mas eu tenho percebido que mesmo sem resultado dentro de casa, vocês estão se apresentando no altar para orar, para oferecer, para adorar. E Deus gosta de pessoas que não barganham com Ele, que não fazem da oração uma moeda de troca, mas que se apresentam diante deles para dizer: minha casa não pode ter, mas aquilo que a minha casa não tem não me impede de estar diante do Senhor, porque o prazer de estar diante do teu altar é maior, é melhor do que qualquer dádiva dessa terra. Eu vim falar para você, minha irmã, eu vim falar para você, meu irmão: não desista, não para, não volte atrás, não retroceda, porque os céus já têm a honra separada para aqueles que não medem esforços de estar diante do altar do Senhor. Continue orando, continue clamando, porque os céus respondem. Olha aqui, e eu termino agora. O nome do menino vai ser João. Deus honrou. E parece que eu vejo já Zacarias dando nome, olhando para o processo da sua história, porque só pode falar de sofrimento quem já sofreu. A história de Zacarias, vendo o vizinho da direita produzindo, gerando, o vizinho da esquerda, minha irmã, produzindo, gerando, o vizinho da retaguarda, o vizinho da rua da frente. A sociedade está gerando, e a casa dele, nada. Imagine a tristeza de Isabel ao ver que não poderia dar a honra para o seu marido ao gerar um filho. A tristeza que está no coração daquela mulher, as lágrimas que estão saindo dos olhos dela, porque você sabe, você não chora quando não é com você, mas quando as coisas apertam, as lágrimas rolam. O choro, o coração, a alma é apertada, e isso é posto para fora em forma de lágrimas. Quantas lágrimas, por inferência a Bíblia nos mostra nessa simples passagem, quantas lágrimas Zacarias com o seu esposo não choraram, não derramaram diante do altar do Senhor. Zacarias tendo que se apresentar no altar para orar pelos outros, interceder pelos outros, quando a sua casa estava precisando de oração. Só que eu vejo aqui o poder da oração, que
quando eu me disponho a orar pelos outros, a interceder pelos outros, as necessidades da minha casa, elas são apresentadas diante do altar. Fique tranquila, fique tranquilo. Você que me assiste, fique tranquilo. Você está nesse momento, de repente, orando por uma mulher, por um homem, por seu esposo, esposa, filho, filha, por alguém. E enquanto tu ora por ele, as tuas necessidades, elas estão sendo apresentadas diante dos céus. E já tem uma honra separada para a sua vida, já tem algo separado. A Bíblia fala que o menino cresce, nasce, pouco se sabe da sua infância. João vai crescendo e depois aparece no deserto da Judeia, batizando com o batismo de arrependimento. Jesus disse, gente, que nascido de mulher não haveria maior que ele. E aí você olha para a casa de Zacarias, uma casa onde tinha vergonha, tinha desonra. E dessa mesma casa onde tem vergonha, aonde tem desonra, Deus tira algo para ser grande. Porque Deus não tem problema de tirar de lugares desfavoráveis coisas preciosas, valiosas para o seu nome ser glorificado. As suas condições podem não ser as melhores, a tua casa pode não ser a melhor do seu bairro, mas Deus não tem problema com moradia de ninguém. Deus não tem problema e nem se limita com espaço geográfico ou com condição humana para glorificar o seu nome. Por isso, nunca será pelo seu mérito, nunca será pelas suas condições financeiras, sempre será pela misericórdia dele e pelo seu posicionamento diante do altar. Quem se posiciona diante do altar atrai os céus. Ah, meu Deus do céu, quem se posiciona diante do altar chama o milagre para dentro da sua casa. Por isso se prepare, o milagre chega hoje dentro da sua casa. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Eu encerro agora com essa oração. Vai dar certo, continue orando. Tem hora para chegar. A honra vai chegar na sua casa. Você não está com o futuro condicionado ao seu presente. O seu presente não irá determinar a tua história futurística. Porque eu preguei aqui, eu quero repetir isso mais uma vez. As situações podem não ser as melhores, as pessoas podem estar falando, mas a última palavra ainda vem dos céus. Se você pode, onde você estiver, coloque uma das suas mãos no seu coração. E vamos nesse momento atrair os céus com as nossas orações, chamar a presença daquele que pode fazer o impossível, daquele que é maravilhoso, para este lugar, nesta tarde de vitória. Você que está na sua casa, sinta a presença dele aí. Você que está nesse ambiente, sinta o toque dele aí. Enquanto Zacarias estava no lugar santo orando, o anjo visitou. Quem sabe hoje não é o dia da visitação miraculosa, o dia da visitação sobrenatural. E enquanto tu estás aqui, eu quero profetizar que as necessidades das tuas casas, da sua casa, da sua moradia, está se tornando conhecida diante de Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui em tua presença, e com essa ferramenta poderosa que temos, nós queremos falar a Ti em oração, que a partir de hoje, ó Deus, a vida dos Teus filhos que me assistem, a vida dos Teus filhos que estão aqui diante da igreja, na nave dessa igreja, nunca mais venha a ser a mesma. Que esse contato com o Teu altar, que a Tua palavra, Deus, como diz Isaías no capítulo 55, verso 11, que não volta vazia, que ela venha produzir o efeito para qual está sendo lançada. Que a oração destes justos que estão me assistindo, que estão aqui nesse lugar, possa surtir efeito, e que haja uma visitação sobrenatural. Que no lugar da vergonha possa haver dupla honra. Que no lugar onde está o pecado venha superabundar a tua graça. Eu ministro um novo tempo, eu ministro um novo tempo na vida destes que estão aqui, destes que estão me assistindo. Que testemunhos possam chegar para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu oro a Ti no nome de Jesus, e você que pode, aplauda ao Senhor Jesus.